Olá, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é para a gente falar sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, tá? Esse conteúdo ele faz parte da disciplina de História que nós estamos vendo no quinto ano. Gente, para começar, os primeiros tempos, né, da escravidão no Rio Grande do Sul. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, assim, mas muito por cima, né? E a gente viu também que a história do Brasil ela foi marcada por muitos trabalhos forçados, começando lá pelos indígenas. Tá? A gente viu também que os bandeirantes, vocês lembram quem eram eles? Aqueles homens que saíam de São Paulo, né, em busca de indígenas para trabalhar forçado nas plantações e produções coloniais da época. Os indígenas, é claro, eles resistiram, né, a esse trabalho forçado e apesar disso, né, de ter existido essa busca e captura dos indígenas, a maior parte do trabalho escravo no Brasil foi composta por negros africanos, né, pretos tirados de suas terras na África. Aqui vale ressaltar também a expressão negros e pretos, né, porque recentemente eu fiz um vídeo também sobre a questão do racismo e a escola, e falando do caso daquele senhor, aquele homem, né, negro que foi morto por um policial nos Estados Unidos, o George. Então, que foi de grande repercussão para falar sobre a questão racial nos Estados Unidos, né, e da violência policial. Bom, a partir disso eu vi muitos movimentos negros, né, e pessoas envolvidas com a causa racial no Brasil, explicando que o termo preto seria o termo mais indicado para se referir às pessoas de origem africana, tá? Afro-americanos. Então, fica aqui, né, a observação para que a gente possa incorporar no nosso vocabulário também, tá? Então, gente, como que eles eram transportados, né, para o Brasil? Eles originavam-se da África e lá Portugal já possuía alguns postos comerciais, entrando em contato com essa população. E a questão racial aí fica muito forte. Por quê? Porque eles consideravam que os africanos eles seriam uma raça inferior devido à etnia deles, né, que era diferente do homem branco europeu. Até hoje, né, a gente observa que existe uma validação deste homem, né, branco europeu, como se ele fosse superior. Bom, mas a gente já sabe hoje em dia que isso, né, é algo que deve ser desconstruído, porque isso foi uma construção histórica e social ao longo do tempo que não é verdadeira, certo? Somos todos seres humanos. Gente, esses navios negreiros chamados eram embarcações, grandes barcos, né? Porque naquela época se cruzava o Oceano Atlântico através dos barcos. Então, esses barcos eles possuíam uma parte superior e embaixo, né? Em cima a cabine, e embaixo os porões, conhecidos porões, que transportavam milhares e várias pessoas que saíam da África em direção a outros países, eram vendidos às Américas. Sim, vendidos, isso mesmo, como uma mercadoria, pessoas que eram vendidas como mercadoria. Eles eram capturados e retirados das suas terras à força. Imagina tu estando aí na tua terra e chega um grupo e diz que tu não vai mais pertencer a essa terra, que você vai ser capturado e trabalhará forçado. Isso mesmo. Então, crianças, mulheres, né, bebês, homens, todos eram transportados. Vocês estão vendo ali que eles estão, nessa representação, eles estão acorrentados, os que estão entrando, muitos sofrem castigos físicos se não querem obedecer. Tem até um ali que está pulando, né, do navio. E o que que acontecia, né, gente? Nesse translado existiam péssimas condições de higiene e alimentação, não era nenhum spa, nenhum cruzeiro no Atlântico, né? Eram péssimas condições mesmo. Isso fazia com que as pessoas ficassem expostas a muitas doenças, não existiam condições sanitárias de saúde e as pessoas acabavam falecendo, morrendo durante esse trajeto entre a África e a América, principalmente vindo até o Brasil. O Brasil que foi o último país do Ocidente a não possuir mais escravos. Isso diz muito, muito da nossa história, do racismo e preconceito que ainda existe no nosso país, tá? Então é importante saber que essa travessia, ela era péssima mesmo. Vocês imaginem que as pessoas iam amontoadas, né? Então, isso é desumano, é muito desumano. Então, as pessoas não eram tratadas como com humanidade, né? Elas eram tratadas mesmo como objetos.
E aqui nesse mapa mostra um pouquinho, né, dos principais grupos que saíram da África. Alguns vindo da Guiné, né, da Nigéria, do Congo e da Angola e Moçambique. Então, alguns grupos, né, africanos que seriam os bantus, nessa cor mais begezinha, amarelinha, e os sudaneses, né, a área de concentração da África no Brasil. Os sudaneses seriam os verdinhos, então que desembarcaram em Salvador, Recife e Rio de Janeiro, principalmente. Tá, gente. Então, assim, bem, como a gente já tá vendo, não foi uma coisa legal isso como aconteceu. A saída foi diferente, por exemplo, quando a gente tem os processos migratórios que a gente vai ver depois, que são os imigrantes que eles são incentivados a virem para o Brasil, principalmente italianos, japoneses, portugueses, espanhóis, para colonizar de vez, de fato, o nosso país e desenvolver, né, economicamente o Brasil. Essas pessoas imigrantes que são chamadas, elas vêm porque elas querem, elas não estão sendo forçadas, elas têm incentivos do Estado, né? Elas recebem, às vezes, terrenos e condições para habitarem o país que elas vão morar, né? Saindo do seu país de origem e imigrando para um outro país. Ainda temos muitos processos migratórios hoje em dia, no mundo todo, não só no Brasil. Tá? Mas esse fato, né, da saída dos africanos da África, ele foi um fato traumático, não só para os africanos, mas também para a nossa história brasileira, porque essas pessoas elas constituíram e constituem grande parte da nossa população, né, através dos seus ascendentes, e imaginem só que isso, de fato, tu saber a origem, né, que o teu povo teve dessa história tão desumana, ele traumatiza sim, né, um grupo de pessoas. Que hoje em dia a gente também pode pensar, né, que nós observamos os dados e estatísticas do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde muitas pessoas de origem africana, né, descendência africana, elas possuem empregos menos remunerados, elas estão envolvidas mais em violência e constituem a maior parte do sistema prisional, a maior quantidade de presos no Brasil, também de etnia negra, tá? Então as pessoas elas eram obrigadas a se deslocarem nos navios negreiros e a trabalharem de forma forçada na nova terra. Mas por que que eles faziam isso, né, os portugueses? Por que que eles obrigavam? Porque assim eles não precisavam também pagar a mão de obra, pessoal, de um empregado branco, né? Quando eles capturam e vendem os escravos dessa forma, eles acabam trabalhando forçado e eles acabam também tendo muitos trabalhos pesados e eles não são remunerados com um dinheiro, com um salário, como hoje em dia as pessoas são. E também preciso ressaltar que em alguns lugares do Brasil ainda encontramos relações de trabalho forçado e escravo. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante, tá? Mas não é algo que foi abolido. São pessoas que não seguem as leis trabalhistas estabelecidas no nosso país, tá? Então, eles vinham trabalhar nas plantações de açúcar, né, na, na colheita de produtos, eles trabalhavam nas fazendas também dos senhores de coloniais, né, donos de fazendas, fazendeiros, muitos de origem portuguesa também, e eles eram vendidos por um valor. Eram realmente um comércio. Então, quanto mais escravos um senhor colonial possuía, mais poderoso e maior status ele tinha. Então, quanto mais escravos ele adquirisse, mais prestígio ele teria frente ao seu grupo social. Tá, e o que que acontecia então com aqueles que chegavam, né, que conseguiam sobreviver e chegavam até o Brasil? Eles eram vendidos, como eu disse, como mercadoria. Aqui eu tenho um exemplo muito horrível, assim, ó, tem vários, se vocês pesquisarem na internet, das pessoas que eram anunciadas em jornais, sabe aqueles classificados? Talvez vocês nem conheçam isso, mas os jornais geralmente têm classificados, que é um lugar onde se vende e compra imóveis, se oferece serviços e várias coisas, tá? Então as pessoas anunciavam em jornais de circulação, né? Vende-se um bonito mulato, alfaiate, bom copeiro, de 21 anos de idade. Quem o pretender dirige-se à rua com Consolação, número 38, tá? Então eles eram anunciados assim, como se eu quisesse vender um sapato. Ah, estou vendendo uma pessoa no jornal, né? Uma coisa assim que é inconcebível se a gente for pensar hoje em dia. Em 1780, o que aconteceu
assim, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, que a gente precisa marcar, tá? Um comerciante que nasceu no Ceará, o José Martins, ele veio para o Rio Grande do Sul e aqui ele criou um primeiro estabelecimento formado por muitos galpões, assim, que tinham eram meio rústicos, assim, às vezes eles tinham o teto de palha, eram galpões mesmo, onde o charque era estendido para secar. O charque era uma carne que era muito comercializada e ela ainda é um prato tradicional aqui do sul, do Rio Grande do Sul, né? A carne de charque, onde hoje em dia usa para fazer o carreteiro, né? Então ela era comercializada e ela precisava ficar um tempo secando, estendido nesses galpões, então era onde ficava o charque secando e esperando para chegar até o ponto da sua venda, tá? Esses lugares ficaram conhecidos como charqueadas e elas foram fundadas próximas à cidade de Pelotas. Bom, como a gente viu, né, o Brasil se constituiu numa sociedade escravocrata que possuía escravos. Então, os colonizadores, cada vez que eles possuíam mais escravos e conseguiam comprar, né, mais pessoas, eles eram considerados mais poderosos, né? Eles se transformaram também, além de fazendeiros, em poderosos senhores de terras, donos de escravos. Eles eram estancieiros, tinham estâncias, né? Eles poderiam viver nas charqueadas, eles eram militares também, porque nessa região do Brasil aqui que a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente está nessa posição entre fronteiras, onde existia muitos tratados, né, e onde era feito muito comércio entre um país e outro, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, Argentina e o Rio Grande do Sul e etc. Então, era também uma zona de conflito e de guerras, então por isso a presença de muitos militares aqui também. As charqueadas, gente, que a gente viu ali, né, onde formaram-se, a produção do charque se formou, ela era composta por algumas coisas, tá? Uma das coisas que vocês vão ouvir falar é a rica casa dos senhores, né, que com certeza ela era bem diferente da casa onde viviam os escravos. Então, a casa do senhor colonial, né, do senhor do fazendeiro, dono de terra, ela era uma casa que hoje em dia a gente ainda consegue identificar, né? Tem algumas que são possível se visitar. Vocês estão vendo aqui nessa foto, né? A arquitetura bem portuguesa, bem colonial da época, então uma casa grande. A senzala onde viviam os escravos, né? Geralmente não, sempre uma casa mais humilde. Outro trabalho, então, né, que os escravos desempenhavam nas charqueadas, além deles serem vendidos para serem copeiros, né? Que nem diz ali, copeiro é tipo um cara que vai cuidar assim da cozinha, da organização da casa, né? Da alimentação da família. As mulheres também elas eram utilizadas, né? Para serem amas de leite quando a senhora, né? Branca não conseguia alimentar o seu filho, por algum motivo não saía leite, não conseguia, as escravas negras elas eram ou pretas eram utilizadas para a amamentação das crianças. Então muitas crianças brancas, elas foram amamentadas por amas de leite, que a gente chama, tá bem? Então elas também, né, serviam a este tipo de trabalho, assim como também cozinheiras, né? Eles eram sapateiros, mas isso depois eram os trabalhadores urbanos que a gente vai ver, né, que exerciam algumas profissões na cidade diferente dessas exercidas na casa senhorial. E uma outra figura que a gente tem é a do feitor, que é uma figura que era um cara branco, tá? Um empregado do senhor colonial, o fazendeiro, que ele fiscalizaria o trabalho dos escravos. E quando os escravos não estivessem, né, obedecendo às suas ordens, ao que eles deveriam fazer, porque imaginem, gente, né? Era um trabalho muito fatigante, ele era muito cansativo, exigia muito do corpo, era um trabalho mesmo forçado, de peso, né? Então, ele acabava sendo castigado por se ele não estivesse, né, desenvolvendo as suas atividades. E existia também um outro elemento que eu não trouxe aqui no desenho, mas que é o tronco, onde as pessoas eram amarradas e surradas, né, com chicotes e ficavam com seu corpo marcado. Vocês já devem ter visto em algumas produções aí, novelas de época e filmes, né? Muito, muito triste também. Muitos eram mortos, né? Aqueles que queriam resistir à escravidão, o que, que eles fizeram, né? Eles conseguiam fugir dessas charqueadas e fazendas, né? E para ter a sua liberdade,
eles começaram a correr para o mato. E lá no meio do mato, da floresta, eles começaram a fundar comunidades africanas, chamadas de quilombos. Essas comunidades, então, nessas comunidades eles conseguiam exercer toda a sua cultura, viver livremente, trabalhar apenas para o seu sustento, né? Faziam as suas danças, praticavam a sua religião e viviam em comunidade e livres com as suas crianças, suas mulheres, seus amigos, né, se protegendo então nesses quilombos que eles ficaram conhecidos como uma força de resistência à escravidão no Brasil. Né? A gente tem em Canoas, a cidade onde nós estamos, né, onde moramos, a gente tem o quilombo urbano Chácara das Rosas. Vocês já ouviram falar? Esse quilombo, gente, são umas casinhas que tem lá perto do Shopping Novo, Chácara das Rosas. E muitas vezes a gente não ouve falar dele. E ele é um lugar que estava um pouco ameaçado. Por quê? Porque como é uma zona de muita especulação imobiliária, vocês podem perceber que a zona do Shopping Novo, ela tem se desenvolvido muito, muito, muito nos últimos anos, né? Isso tudo por quê? Porque quando se decide construir esse grande imóvel, né, que vai trazer muita renda para Canoas, muita circulação de dinheiro, né, vai aquecer a economia da cidade, ela se torna um bairro e uma zona que é valorizada. Então, é uma zona que muitas pessoas vão procurar para morar, muitas empresas vão procurar para comprar terrenos e construir edifícios e vender apartamentos, por exemplo, ou grandes casas, casas bonitas, né? Então, é um lugar que a gente chama que é de especulação imobiliária. Ou seja, é um lugar que não tem combinado muito com o que se tem ali do quilombo, né? Que são casas mais humildes. Então, se existe uma tentativa também de tentar tirar essas pessoas dali. E por isso que o quilombo ele fica como uma força de resistência. E por eles estarem localizados na cidade, ele é urbano, tá? Ele está localizado na cidade. Se vocês passarem por ali, talvez vocês já tenham visto. Se vocês não viram, percebam ao redor ali daquela região, tá? São pessoas que ainda vivem ali em comunidade, tentando prevalecer a sua cultura e fortalecendo seus laços, né? Gente, esse foi o vídeo de hoje, então eu te agradeço por ter assistido. Eu volto logo mais com mais